Mas aí, nesse caso, o rapaz e o monge eram a mesma pessoa coexistindo ao mesmo tempo. Não, não era a mesma, são pessoas distintas. O monge, ele só acessou esse rapaz, porque ele falou, vocês estão no nível, eu resumi aqui, tá? Mas ele falou, vocês estão no nível de pureza e de avanço tão grande que me foi permitido estar aqui, porque isso não é normalmente possível, não é tecnicamente permitido. Mas no nível de pureza, aí ele foi mais a fundo, tá? Como eu disse, eu resumi aqui. É como, às vezes, a gente troca de corpo. Só que eu não tinha essas informações. Então eu preferi parar do que continuar e causar algum dano, né? Sempre tem esse princípio, né? Eu não sei o que é, não tenho informação, os professores sempre ficavam naquela parte da academia, nos contos de regressão, terapia, não vai por aí, não passa disso. Então eu parei, fiquei 10 anos parado. Então só depois que eu comecei a estudar das possibilidades de mundos paralelos, que é uma coisa que para mim não fazia muito sentido, não tem sentido estar aqui e estar ao mesmo tempo em outros lugares, né? Para quê? A gente mal dá conta disso aqui, como é que vai ter mundo paralelo, gente? É muita loucura. Só que a gente está entrando num momento da humanidade, do universo, que isso está começando a fazer sentido, pelo menos para mim, não sei se faz para vocês, começando a fazer um sentido, entre aspas, porque eu ainda não consegui mergulhar inteiramente nisso, só que eu já lido muito melhor com isso. E tem até filmes começando a falar sobre isso. Ou seja, quando tem filme de ficção científica começando a falar sobre isso, né, a gente já começa a falar, opa, então já tem uma pesquisa, já tem uma base não divulgada. Então eu vou contar para vocês algumas experiências aqui, que um dia eu queria levar aquele rapaz ali, que o meu filho está aqui, né, eu estou mostrando ele, quando ele era pequeno, tá? Queria levar, poxa, tem um lugar que eu gosto de ir na minha infância, né, sempre gostei de ir, eu quero levar, como que eu nunca levei ele nesse lugar? Né? Eu falei, vou pegar ele, né? Nessa época eu já estava separado, né? Da minha ex-esposa, ele morava com a mãe. Vou buscar ele no final de semana. E eu comecei a lembrar onde que era o lugar. É aqui, eu desço essa rua aí. Peraí, não tem essa rua aqui. Tem a rua que chega ali, mas lá não tem aquilo. Eu comecei a tentar lembrar parte da minha infância. Mas que é isso? Como que eu não consigo chegar no lugar da minha infância? E era uma sexta-feira, eu acho que eu ia pegar ele no dia seguinte, se não me engano era isso. Eu deitei, dormi, sonhei com aquele lugar. Eu acordei, tá, agora eu sei onde é. Levantei para sair para o lugar, nada. Eu não achava o lugar. Que eu vivi uma infância. E aí? Como que você vive uma infância, você sabe de um lugar e você quer ir ali, você sabe que é por essa rua, que no final da rua tem, mas no final da rua não tem. Entende o dilema? É mais ou menos aquela coisa do sete além. É o mundo que está ali, o mundo paralelo. Aí eu, poxa, então existe alguma coisa. Existe algum, porque não é um sonho. Eu tenho uma vida ali. E aí depois eu comecei a lembrar de outras. Eu tenho um carro que tá numa oficina mecânica que eu tenho que vender. Eu já acordei, né, dessa experiência para vender o carro. E o carro, mas que mecânico? Qual que é? E é um fato real, não é um sonho. Você sabe distinguir o sonho. E a outra, que é a parte mais bizarra de todas, eu vou querer que vocês acompanhem comigo. Lá estava eu, assistindo uma reunião. Tá, então eu nunca consegui levar ele nesse lugar. Faz parte da minha infância, mas é um lugar que está aqui. Ok? Eu também tenho na Inglaterra um terreno que eu herdei da minha família para vender. Mas eu não tenho ninguém na Inglaterra. Mas para mim eu tenho. Numa parte da minha consciência isso é real. Então eu vivi um bom tempo, e eu imagino que alguém no chat aí também deve ter sonhos, entre aspas, parecido com isso, que aí eu comecei a entender que às vezes nas minhas regressões eu não acessava uma vida passada, eu acessava uma vida paralela. Por isso que não batia com os estudos tradicionais dos cursos, das formações. Isso não existe, mas existe. Então, muitas pessoas começavam a trazer experiências nas regressões de vidas paralelas, só que eu não sabia o que era isso na época, por isso que eu barrei, né? Que eu parei para ver. E aí, num certo dia, estava eu numa reunião, alguém palestrando, eu não sabia o que era, porque eu só lembro do final da reunião, tá? Era algo muito importante para a humanidade. E aí eu olhei para o meu lado e tinha figuras, assim, tipo mestres,
falei, nossa, mas eu tô sonhando, esse sonho é muito louco. E aí eu olhei para mim, eu tava de pijama. Eu falei, mas nunca sonhei que eu tava de pijama, né? Porque quando a gente tá sonhando, tem outras roupas. Para mim, eu nunca sonhei que eu tava de pijama. Aí o cidadão do meu lado disse, não, tá tudo certo, pode ir, pode sair. Eu vi a porta de saída, eu fiquei assim, todo mundo indo embora, eu falei, mas caramba, eu sabia que eu tinha que sair. Aí eu subi era como se fosse um túnel de metrô, né? Aí eu comecei a subir uma escada rolante, muito parecida com as escadas rolantes normais. Aí veio para mim, é daqui que veio a escada rolante da Terra. Só que era uma escada rolante muito mais bonita, muito mais perfeita, um outro material, mas muito parecido. Como assim é daqui que veio para a Terra? Aí na hora que isso chegou em cima, imagina aquele visual da Lua, aquela terra acinzentada, toda acinzentada, sem prédio, sem nada, algumas edificações esparsas, algumas montanhas pequenas esparsas, e a escada rolante ela se transformava numa calçada rolante e ia embora. Então muitas pessoas iam embora naquela calçada rolante, vamos assim dizer. E aí ao longe, vindo daqui, estava claro, mas ao mesmo tempo o céu era todo escuro, como se fosse uma noite, mas ali onde eu estava iluminado, só que não tinha luzes, não tinha pontos de luz, tá? Aí começou a chegar, que é aqui um ponto que eu acho que o mundo vai começar a falar sobre esse nome daqui para frente, começou a chegar um cubo. Cubo. Imagina um cubo, um quartão assim, 4 por 4 metros, mais ou menos, tá? Um cubo flutuando, veio vindo na minha direção, veio vindo, e parou na minha direção, assim, em frente de mim. Aí eu saí daquela calçada rolante e pisei, né? Era tipo uma areia, só que uma areia muito fininha. Eu bati o pé assim, falei, mas será que eu tô sonhando? Esse sonho tá muito estranho, né? Bati, levantou aquela fumaça assim. E cheguei na frente do cubo. Eu senti que o cubo me chamou. A hora que eu parei na frente do cubo, tipo um painel assim, porque não tinha nada, era liso, preto, escuro. Não tão preto, quase que grafite assim, né? Não era liso também, tinha umas ranhuras. Um painel abriu do lado, eu vi que ele me reconheceu, ele abriu a porta, dentro tinha um outro painel e falou, você quer ir para onde? Para casa? Ou para algum outro lugar? Eu falei, eu tenho casa aqui. Entrei no cubo, fechou a porta, você quer comer alguma coisa? Aí o que eu vi? Dentro do cubo não tinha nada, mas ele plasmava o que eu quisesse ali dentro. Se eu quisesse comer, se eu quisesse dormir, se eu quisesse tomar banho, ali dentro era um quartão que tudo que eu quisesse acontecia ali dentro. Eu falei, não, quero ir para casa. E fiquei doido, eu quero saber como que é minha casa aqui nesse sonho, né? Quero saber, estava muito legal esse sonho. Como que é minha casa? Aí ele foi planando, ele perguntou, você quer ir rápido ou quer ir devagar? Eu falei, quero ir devagar, quero ir direto para minha casa. E tinha uma pequena janela que não era janela, era mais um monitor, que dava para ver uma parte de fora. E aí quando começou a entrar num lugar que eu via que tinha muitas entradas, como se fosse entrar para dentro da terra, tá? Como se fossem túneis, eu falei, agora estou chegando na minha casa. Comecei a ficar feliz. Estou chegando em casa, aí eu acordo na minha cama. Falei, putz, esse sonho eu acho que foi o mais top da minha vida, né? Esse aí foi, nossa. Eu fiquei triste porque eu não entrei na minha casa. E fui dormir. Eu acordei, levantei, fiquei pensando e fui dormir. Daqui a pouco, agora eu vou deixar para vocês imaginarem. Eu não sei o que é, mas eu vou deixar para vocês até me ajudar aí. Eu tenho uma cisma comigo assim, eu não consigo deitar e dormir com os pés sujos. Eu tenho que lavar o pé. Se eu andar descalço, dá um incômodo, eu tenho que lavar o pé, gente. Não tem jeito. Eu não durmo jamais com o pé sujo. Eu deitei para tentar dormir, ficava pensando, daqui a pouco eu começava a esfregar o pé, mas que raio, por que meu pé tá assim, o que tá? Aí eu acordo e vejo meu pé tá com aquele pó, daquela areia, daquela terra que eu pisei lá em cima para saber se eu estava sonhando ou não. Aí eu choquei. Então eu vou perguntar para vocês, agora eu que faço a pergunta porque eu não sei. Eu estive fisicamente em outro planeta, e eles me trouxeram, me abduziram, fui lá para uma reunião que era importante para a Terra e voltei? Ou a minha parte espiritual, energética, plasmou aquilo no meu sonho? O que você acha? O que eu sei é que eu voltei com os pés com aquela areia meio cinza, esbranquiçada, né, mais acinzentada, fininha, por isso que eu não consigo. Então essa foi a prova para mim que não foi um sonho.
Eu sabia que não era um sonho, eu sabia que era uma experiência astral, como a gente fala, mas foi muito mais que isso. Agora, pergunto para vocês, o que vocês acham? Eu acho que houve uma duplicação. Acho que você teve um corpo que ficou aqui e um outro corpo que foi, como se fosse uma bilocação, e os dois corpos estavam existindo ao mesmo tempo, tanto aqui quanto na outra realidade, no outro universo. E aí, em um determinado momento, os dois corpos se fundiram novamente e ele trouxe aquele resquício de areia do corpo que viajou. Que significaria o quê? Uma realidade paralela, Uhum. certo? Tem uma foto aí, meu querido, de um cara parado com um cubo no fundo. Essa mesmo. Semana passada, isso apareceu para mim. É uma série nova, chamada Matéria Escura, Dark Matter. Um cara parado na frente de um cubo exatamente igual o meu cubo. Não tem alguns detalhes, mas exatamente, praticamente o mesmo tamanho. E é ali que ele faz a projeção para uma realidade paralela. Saiu agora, série de 2024. Netflix? Não. Não. Se não me engano é Apple. Apple. Eu só assisti 2 capítulos, não sei no que vai acontecer. Dark Matter. Uhum. Só assisti duas, foi a semana passada. E aí eu assisti um capítulo, veio um vídeo lá do EQM, do Carlos, que já esteve aqui com vocês, né, que eu também já tive lá, falando de uma EQM que eu tive, com uma moça, não vou citar aqui porque eu não sei se ela quer que cite, né, falando do cubo hiperdimensional, alguma coisa assim, onde a gente vive as realidades paralelas e é esse cubo que faz esse transporte, ela explicando ali cada ponto do cubo, tudo na mesma semana, uma semana antes de vir aqui, né? Porque eu sempre tenho essa incógnita, o que realmente foi? Meu corpo foi, porque a sensação que eu tive é que me levaram de corpo para um outro lugar, que eu pisei e voltei com aquilo, né? Por isso que apagaram a minha memória, mas depois que eu comecei a entender mais ainda sobre realidades paralelas, pode exatamente ser isso. Então, esse termo cubo eu imagino que daqui para frente a gente vai ter que começar a estudar muito sobre o que é o poder desse cubo. Existe o cubo de Metatron, cada um tem uma interpretação para esse cubo, mas o cubo, ele simboliza, ele sintetiza o acesso a diversas realidades. E isso eu posso garantir para vocês que a gente vai começar a ver muito, em especial a partir desse seriado aí, que tem coisa aí para a gente descobrir, que eles já sabem, que a humanidade ainda vai descobrir sobre esse teletransporte, essa máquina de transporte. E aí eu entendi o porquê que eu não gosto de dirigir. Eu acho o carro uma coisa burra, né? Uma coisa totalmente, você fica 1 hora parado, 2 horas parado num trânsito. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma vida paralela, ou não, né? Mas ou paralela ou dimensional naquele lugar, porque eu senti lá, o cubo me reconheceu, eu senti que eu sei que eu tenho uma casa lá. E o cubo, você entra nele, ele te leva, você não precisa ficar dirigindo, você não precisa ficar enfrentando engarrafamento. Eu, desde a minha juventude, quando eu aprendi a dirigir carro, eu falei, isso aqui é muito burro. Só que eu não sabia por quê. Como? Todo mundo gosta de dirigir carrão. Para mim, isso aqui é muito atrasado. A Terra, para mim, está no estágio muito atrasado. Eu sinto tudo isso no estágio muito atrasado, né? E aí, junto dessa experiência, né? Essas experiências eu tive há muito tempo atrás. Só que eu parei com tudo isso porque eu não sabia o que era. Então, hoje eu estou trazendo isso de volta com essas explicações, porque numa outra realidade paralela, e isso eu sei que vai vir um dia aqui para a Terra, numa outra realidade paralela, eu sou um tipo de um cientista, tá? Tem esses aí que eu moro num outro lugar, que eu queria levar o Igor e não sei, pessoas normais, mas tem numa outra realidade, eu sou um tipo de cientista, tá? E aí eu entendi por que eu gosto de criar coisas aqui também. Olha agora que legal isso. Numa dessas vidas paralelas, um grupo de cientistas, eu sei que faz muito tempo, mas que vai chegar para a gente aqui, um grupo de cientistas do qual eu participei, esse grupo, nós fizemos uma pesquisa da seguinte forma: você está doente, tá? Pessoa doente. Como tudo é matemática nesse mundo, tudo tem frequência, tudo tem lógica, tudo tem alguma coisa para se materializar, fazer o colapso quântico gravitacional, né, o colapso da onda,
tudo isso segue contas aritméticas. Tá? Isso não é apenas espiritual. A própria parte espiritual é um reflexo de muitos cálculos matemáticos. Então, o que eu desenvolvi, eu espero que isso chegue um dia para cá, lá com esse grupo. Não foi eu que desenvolvi sozinho, fiz parte, né? Eu operava e fiz a parte da finalização. A engenharia da coisa não fui eu que fiz, porque existem engenheiros específicos. O que eles fizeram? Nós inventamos era tipo um vidro, imagina uma tela, você deitado ali na maca, essa tela eu coloco na sua frente, essa tela capta todos os seus códigos, você inteiro, ela capta o seu código, projeta na tela como se fosse um holograma, só que um holograma mais diagramacional, mais diagrama, não é um holograma de você bonitinho, é um diagrama de você com todos os códigos. Onde está ruim, onde não está bom, onde está quebrado, onde tem problema, onde tem doença, tem o código alterado. Eu altero o código na tela, ou tiro aquilo que não está bom, refaço, deixa funcionando na tela e plasma para você de novo. Então aquilo tira a sua, vamos supor, tira uma foto sua, da sua equação matemática, vem para a tela, onde tem os números desajustados, a gente refaz e plasma em você de novo, você se cura ali. Essa é uma tecnologia que eu sei que um dia vai vir para cá. Então você vai poder curar a parte física das pessoas, tá? Isso não é para a parte emocional, é para a parte física das pessoas através de uma tela, como se fosse uma tela de vidro, onde essa tela capta as equações matemáticas, plasma ali, você ajusta os números que estão fora do padrão e imprime de novo para a pessoa. Ela volta e aquilo se ajusta. O que vocês acharam disso? Eu achei, quando eu voltei de lá, falei, mas isso aqui é uma revolução. E, assim, é matemático, é simples, entre aspas, simples, porque tudo que existe é frequência, é vibração, é número, é cor, né? Tudo isso é matemática. E toda doença é um desequilíbrio também matemático, não é só um desequilíbrio físico, aquilo é uma matemática que por algum motivo não está legal. Então só que a gente precisa evoluir um pouco mais para não ter tanto os miasmas, os problemas muito básicos da humanidade, sabe? Os egos, as brigas bestas do ego do dia a dia, a gente precisa evoluir um pouquinho mais disso para começar a chegar a essas tecnologias. Porque essas brigas do dia a dia também causam problemas físicos. Só que a gente tem que aprender a superar. Então, quando a humanidade superar um pouquinho mais isso, já tiver passado dos problemas puramente corriqueiros do dia a dia, ou seja, ainda muito primitivos, a gente vai ter capacidade de receber mais tecnologia. Então, a gente só não tem mais tecnologia hoje porque a própria humanidade bloqueia. Nós próprios bloqueamos por ainda estar preocupados com as mazelas do dia a dia, sendo que a gente já podia estar muito mais avançado. Então, essas são as realidades paralelas que eu vou acessando, tá? Que eu quis trazer aqui para vocês, porque eu sei que muitas pessoas podem ter sonhos estranhos que não são vidas passadas, mas são realidades dimensionais ou paralelas, e que eu quero falar para você que está ouvindo, assistindo, não se considere louco. Isso pode ser uma experiência real, só que a gente ainda não tem informação suficiente para entender. Eu mesmo não tenho ainda informação suficiente para entender como que uma pessoa de 20 mil anos atrás vai estar falando comigo em tempo real. Não era uma regressão da pessoa, ela não estava lembrando, não, ela estava ali. Ela estava viva. Ela estava viva. Há 20 mil anos atrás, só numa outra linha temporal. Tanto é que a gente que interagir no mês seguinte, eu fiz isso, e vocês, o que vocês fizeram aí? Tá, isso aí que eu estou contando, que eu resumi aqui, a gente passou anos fazendo. Tem histórias. Né? Nesse livro que eu fiz, um livro digital, eu contei 6 histórias, tá? Que são muito marcantes. Mas tem muitas histórias que são assim, emocionantes pra gente. As 6 mais marcantes, até uma música minha veio de uma dessas vidas, que eu gosto de fazer música, eu gosto de compor, né, como eu falei para vocês. Eu tenho uma música chamada O Som Curativo da Terra, The Healing Sound of the Earth. Está em inglês, porque sempre que eu publico em português e inglês, e o público americano, eles gostam muito das minhas músicas. Tá? O Brasil está começando a descobrir ainda esse tipo de som. E o Som Curativo da Terra, eu levei 30 anos para entender
como que é um som matriz da Terra, como que a Terra foi. Quando a Terra foi gerada, vamos assim dizer, existe um pulso inicial, um som inicial, e esse é o som matriz que nós viemos, então nós fomos frequenciados com esse som. E quando você escuta esse som frequenciado, você faz um reset nas suas células. Né? Então, tem essa música, tem no YouTube, você pode ouvir aí à vontade, o som curativo da Terra, porque é uma frequência da Terra, claro que adaptada ao instrumento nosso, né? Claro que não existia esse som na época que a Terra foi criada, mas a frequência, aquela nota específica, as notas específicas, eu traduzi para uma forma audível dentro dessa música, que eu tenho mais de 500 depoimentos de cura com essa música. Inclusive um efeito assim que eu não posso afirmar, mas eu vou relatar para vocês o que pessoas me disseram. Eu tenho muitos alunos no sul do Brasil. O pessoal do sul é muito ligado, inclusive eles vêm em grupos para o meu sítio. Tá? Várias pessoas montam grupos e vêm para o meu sítio do sul, passam às vezes dias comigo lá. E aí, num momento, isso faz o quê? Uns 3 anos atrás, estava para passar um tufão, ou algo semelhante, não sei se é tufão, alguma coisa, furacão. Furacão não tem aqui, né? Acho que é tufão, alguma coisa assim. O alerta era bem perigo ali numa região da praia. Ele veio descendo, né, e o pessoal falou assim, você vai chegar aqui amanhã que a gente tem... Simplesmente falaram que tem alguma coisa que a gente pode fazer, professor? Porque a gente sabe que a energia atua, né, em tudo. E eles sabem que eu trabalho com o clima lá no sítio. A gente tem como fazer isso. Chover, parar de chover, muitos já viram isso. Eu falei, olha, a gente pode tentar uma coisa. Foi bem na época que eu lancei essa música. Todo mundo aí que vocês puderem, eu sei que é poucas pessoas, né? O ideal seria que muita gente tivesse. Coloque essa música a noite inteira, que é chegar à noite, o mais alto possível na casa de vocês. Vamos fazer isso aí durante 1 hora. E repete a música, alto, bem alto, bem alto. Eles mandaram para mim depois, tá? O tufão veio. Na cidade que eles moravam, tem várias pessoas da mesma cidade litoral, o tufão fez isso aqui, ó, e continuou. Foto de satélite da mídia. Desviou da cidade, continuou a cidade seguinte. Aí vem a força do som. Então, será que o som é só um som, a música é só uma música? Ou a gente tem um poder quando isso é feito com o direcionamento correto? Desviou da cidade em que as pessoas estavam fazendo isso. Pode ser só coincidência? Pode, mas como a Kabbalah diz, não existe coincidência. Fantástico. Bom, então. Esse estudo de vocês, esse experimento de vocês fez muito sentido para mim. Fez muito sentido porque eu tenho muitos sonhos que são assim também. Muitos sonhos que sou eu numa outra realidade em que aquilo ali é absolutamente normal e conhecido e familiar. Toca aí. O guru também tem, eu tenho fico certeza. arrepiado com isso, cara. Isso é muito importante para mim. Esse conceito das vidas paralelas faz muito sentido. Faz muito mais sentido. Eu vou ficar atento agora para as próximas projeções que eu tiver, né? Sonhos lúcidos, sonhos conscientes, para eu tentar entender então que tempo que eu tô, que vida que eu tô vivendo. Sim. Né? Que na verdade não é uma vida, não é um desencarne, né? É uma vida que eu já vivi. Na verdade é uma vida que eu tô vivendo, mas em outro tempo, num tempo paralelo de uma ausência de tempo, talvez, né? Perfeito. Uma ausência do próprio tempo. Então, eu vou começar a observar bem isso agora. Vamos ver se me dá esse estalo de consciência agora, quando eu tiver os próximos sonhos. Porque a gente traz aquilo como real, e você sabe que não é brincadeira. Não é um sonho que você... uma lembrança. A gente sabe diferenciar. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que são bastante céticos, e quando eu não sabia o que era... Tanto é que eu falei, eu parei 10 anos com regressão porque eu não sabia o caminho que eu estava indo. Hoje eu tenho mais referências, né? Então depois que eu comecei, hoje que eu digo de um tempo para cá, aí que começou a disseminar mais esses tipos de informação, então eu fui me enquadrando, falar, então isso não era loucura, a gente estava indo no caminho certo, só que eu não tinha elementos. Hoje eu tenho elementos, aí eu voltei a fazer esses processos. Né? E como hoje eu tenho o Sound Healing junto, na época eu não tinha. Na época eu tocava para os amigos, fazia uma música aqui, uma música... Não, hoje não. Hoje eu tenho uma cabana, eu chamo cabana, que é uma sala de Sound Healing, que é a cabana mesmo, no meio do mato, que lá a gente aprofunda isso.
E já aconteceu de casos aí de eu parar no meio da sessão e perguntar para a pessoa, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Ué, mas não tem alguém cantando com você? Eu falei, não, só tá nós dois aqui. Vozes cantando ali, junto da gente. Índios cantando junto, né? Porque eu também tenho um ritual de agradecimento a eles, que antes de atender as pessoas, eu vou lá, toco o tambor na mata, chamo a presença dos elementais, chamo a presença deles para eles me ajudar, me guiar. E tem muita gente que sente. Né? Eu não vou falar para as pessoas, se alguém falar, vai ver. Não sei, porque não depende de mim, né? Depende deles e da sensibilidade da pessoa. Mas é basicamente assim, eu acho que 50% das pessoas sentem ou veem alguma coisa. E lá a gente teve acontecimentos ufológicos, teve muita coisa. Se quiserem falar de ufologia também, aí, do que a gente já viu lá, é uma história mais gostosa que a outra.